Olá, amigos, amigas. Estamos aqui em mais um programa, mais um encontro, que nós chamamos o encontro no programa Castelo Forte. Tem sido muito bom poder conversar com pessoas aqui da nossa região. E hoje nós temos conosco o pastor sinodal Marcos Behert. Pastor Marcos, que vai conversar com a gente, compartilhar as suas impressões daquilo que ele tem visto, daquilo que ele percebe aqui no Vale Taquari, a religiosidade das pessoas, desafios, ele que tem vivido, trabalhado aqui no Vale Taquari já há vários anos. Pastor Marcos, muito obrigado por estar conosco aqui no programa Castelo Forte. Tudo bem? Olá, é muito bom poder voltar ao programa e poder estar conversando um pouco com os nossos telespectadores. Pastor Marcos, você trabalha aqui no Vale Taquari já há vários anos. Você está aqui há praticamente 20 anos no Vale Taquari como pastor e agora como pastor sinodal. Como você vê a vida religiosa, espiritual aqui no Vale Taquari? Você que circula pelas comunidades, no interior, nas cidades, você que tem acompanhado por esses 20 anos as pessoas da Igreja Evangélica Confissão Luterana aqui no Vale Taquari, tem mudado um pouco a forma das pessoas viverem a sua religiosidade nesses quase 20 anos? Pastor Eric, na minha percepção durante esse período, eu queria fazer duas observações. A primeira, falar do nome de Deus e falar em Deus de forma pública com as pessoas na rua se tornou hoje mais tranquilo do que há 19 anos atrás, quando eu vim para cá, para essa região. Ali parece que a gente tinha um pouco mais de preconceito de falar de Deus, não só nas questões públicas, numa manifestação pública, numa inauguração de um espaço físico ou mesmo nos meios de comunicação. Eu acredito, pastor Eric, que hoje eu percebo assim que isto está mais tranquilo hoje, né? Nos anos atrás, parece que a gente tinha um pouco de preconceito em relação a este assunto, né? O assunto da fé, o assunto de falar de Deus. Isso é hoje um pouco mais público. Então, quer dizer, a chamada secularização, ao meu ver, ela deu passos para trás nesse sentido. A gente tem mais liberdade. Pode ser que seja de um outro ângulo, né? De que também a gente, né, como pastor, se habitua a ter mais espaço, né, ou também ser mais conhecido. Então o tema da fé, da igreja, ele é mais frequente, mais tranquilo hoje. Por outro lado, em relação à vida das pessoas e também ao acolhimento das pessoas e à sua reunião das pessoas dentro da igreja, eu percebo que o assunto da vida da igreja, da vida de fé, ele ainda nós temos que andar muito na área mais jovem, né? Eu penso que as pessoas assim de uma certa idade para diante, elas têm boa frequência para a igreja, elas participam bem, o tema da fé é um assunto que tem a ver com a vida deles, né? Mas na área jovem e na área de casais jovens, ali eu penso que nós temos que andar bastante ainda. Eu penso assim que isso é não restrito à IACLB, é um pouco mais geral. Tem igrejas que têm conseguido dar passos nesse aspecto, mas é um desafio que é colocado para nós, na minha percepção. Interessante. Pastor Marcos, o Vale Taquari é uma região onde nós temos tradições, existem comunidades, famílias, instituições tradicionais no Vale que carregam uma história bonita. E essa tradição, ela também hoje está se mesclando com o novo. Inclusive pessoas que vêm de outras regiões para morar aqui em Lajeado, em Estrela, no Vale Taquari. Você percebe um pouco como é que funciona esse encontro do tradicional e esse novo com pessoas que estão migrando para a região, que vêm de outros lugares? Você percebe que isso é uma realidade aqui no Vale? Nós estamos, pastor, nós estamos vivendo no período de Advento, agora estamos na véspera de Natal. Domingo
anterior, o tema da nossa mensagem que a gente tinha na igreja, né, era da história de João Batista. E dos textos, do texto do Evangelho de Mateus, Jesus questionava as pessoas, né, e dizia assim: o que vocês foram ver no deserto quando vocês foram ver João Batista? Um caniço que se movia de acordo com o vento? Quer dizer, Jesus estava fazendo a referência de que João Batista ele está amparado. Não é um caniço que vai se balançar de acordo com o vento. Aquilo que ele fala tem base, tem história, está já no Antigo Testamento previsto e está fazendo a caminhada de preparação para o caminho de Jesus, para abrir o caminho de Jesus, né? A tradição, eu acho que ela nos dá essa base firme. Quer dizer, a gente não balança de acordo com o vento. Aquilo que é a modernidade, o tema que nos está sendo trazido, né? Que isso agora é a descoberta da grande novidade de tudo o que nós vamos estar andando atrás. Então a tradição, ela nos dá uma base firme. Quer dizer, a igreja cristã, a fé cristã, ela tem mais de 2000 anos. Não foi inventada ontem. E talvez exatamente esse é o ponto com o novo, que é também um pouco o nosso problema no tempo da atualidade, porque hoje, inclusive a autoridade, uma instituição, tudo que cheira a manutenção, ela sofre questionamentos. E a gente mesmo é assim, eu não estou dizendo isso assim para criticar outras pessoas, né? A gente é assim, né? A gente questiona hoje em dia, né? Os nossos filhos, então, eles querem saber, mas por que essas coisas são assim, né? Por que isso tem que ser assim? Então, não é suficiente. Quer dizer, a gente tem uma base firme, forte, uma tradição, que a gente esteja amparado, né? Dentro da história, que a gente não vai se perder de acordo com o vento. Não é suficiente isso, né? Precisa ter a novidade, precisa ter a explicação, precisa convencer, precisa chegar ao coração das pessoas. Esse é um desafio, por um lado, da igreja, da fé. Mas como incorporar isso para as pessoas que vêm morar aqui, né? Ainda bem, né, que temos novidades, que as coisas também mudam, e acho que muitas coisas mudam para melhor. É o desafio para nós também de incluirmos as pessoas que se mudam. Pessoas que nasceram, cresceram e vivem no mesmo lugar, elas têm a sua estrutura toda de vida feita. Pessoas que se mudam, também mudam elas. Você, pastor Eric, como também pastor, estudou nos Estados Unidos, estudou fora, serviu a diversas comunidades, assim como eu, nós nos mudamos muitas vezes. Há poucos dias eu fiz um cálculo, eu me mudei já mais de 15 vezes, né? De Sinibu, onde nasci, depois a formação em São Leopoldo, Ivuti, fiz estágio no Espírito Santo, trabalhei no interior de Santa Catarina, no interior do Rio Grande do Sul, depois fui ser pastor em Três Passos, Santa Maria, Estrela. Quer dizer, a gente vai se mudando e a gente se molda um pouco para dentro da realidade onde a gente está. As coisas da mudança implicam mudanças também na nossa vida, na nossa forma de pensar. As pessoas que vêm morar para a nossa região do Vale do Taquari vêm com uma outra tradição, vêm com outro pensamento, nos questionam, e eu acho que isso tem o seu lado positivo. Mas, para quem nasceu aqui e mora aqui, e nós temos muitas pessoas também daqui, para nós é um desafio de a gente aceitar, incluir essas pessoas que vêm de fora. E é um desafio também para a igreja. É dizer, de a gente dizer, olha, aqui tem um lugar para você, né? Eu gostaria de saber um pouco da experiência da tua vida. Te inclui conosco. E eu termino essa reflexão sobre a questão de mudanças e de como nós viver, incorporá-las, e também o desafio, né, de a gente, naquela tradição que a gente tem, mas de a gente poder e de fato ter que explicar as coisas para as pessoas, né? Não é suficiente a gente ter as coisas, elas precisam ser explicadas, as pessoas querem entender. Então, um exemplo prático. Quando estava em Santa Maria e a gente estava vendo que estava começando a ficar maduro de procurar um outro lugar, nós fomos visitar uma comunidade que estava com o pastorado vago e fomos lá assim só para experimentar, e não nos anunciamos e nem nos apresentamos. Mas sentamos no culto, na igreja,
cantamos, a minha esposa e eu cantamos bem juntos. E num dos intervalos dos avisos, a pessoa que estava ao nosso lado cutucou assim e disse: escuta, vocês não querem cantar no nosso coral? Achei muito simpática essa ideia. Uma pessoa, né, que não me conhecia, mas ouviu que eu cantava e quis me incorporar no seu projeto, na sua comunidade. Quer dizer, esse é o desafio, é o que eu penso para nós que moramos aqui, para as pessoas que vêm morar aqui no nosso vale. Pastor Marcos, você fala de uma forma muito interessante sobre o tradicional e o novo. Às vezes as pessoas comentam ou têm a impressão de que a igreja não está aberta às preocupações atuais, ao estilo de vida moderno. Você diria que a igreja, ela está tentando pelo menos perceber o que acontece nos tempos de hoje, ela tenta acompanhar um pouco as preocupações do dia a dia das pessoas? A sua pergunta, pastor Eric, é muito interessante para dentro do contexto que nós vivemos da comemoração dos 500 anos da Reforma. É também uma parte, já 500 anos é uma boa tradição, mas embora que nós sejamos uma igreja como a SLB ecumênica, de diálogo com outras igrejas, mas ela me dá a oportunidade de dizer de diferenças, por exemplo, que nós temos com a igreja católica. Muitas pessoas dizem assim, olham de fora, acham não, tudo é a mesma coisa. Eu sempre digo, não, se fosse a mesma coisa, nós seríamos uma igreja só, não é a mesma coisa. E especialmente nos temas da atualidade, a igreja luterana, ela tem mais liberdade de se confrontar com esses temas. Quero trazer dois exemplos práticos. O primeiro, que é assim, já bem popular entre nós, que é o planejamento familiar e o planejamento também de ter filhos. E a igreja luterana vai recomendar oficialmente para os casais de que tenham também os cuidados nos métodos anticoncepcionais. E nós não temos nenhum preconceito com qualquer um dos métodos. É consequente da forma luterana de ver as coisas, de ver a ciência como apoio à vida. E essa questão se reflete num outro aspecto também, que é, por exemplo, nas pesquisas de célula-tronco, que até agora saiu um pouco da moda, mas com um período atrás estava muito em debate. Então sempre se posicionava, a igreja de forma geral se posicionava muito criticamente, muito devagar, com os pés no chão. E a igreja luterana tem muito claro o seu debate, a sua posição sobre esse assunto, que é: a ciência, ela não é contrária à fé. A ciência, ela está a serviço da vida de fé. A ciência está a serviço de Deus. Deus nos quer colocar a caminho. E quando agora nós comemoramos no Natal, né, Deus intervém na história com seu Filho Jesus, mas Ele não faz tudo pela gente. Tem mães e tem pais, por exemplo, que fazem tudo pelos filhos, né? A criança vai na escola, tem dificuldade com o tema, a mãe senta, faz o tema para a criança. Faz a cama para a criança, faz a comida, faz o quarto, arruma o quarto. Claro que isso é bom para a criança, mas nem tudo se pode fazer pelos filhos, porque tem que ter espaço para que eles cresçam e se desenvolvam. Deus nos deu dons e capacidades, e esses precisam ser desenvolvidos. Tem gente às vezes que pergunta, mas onde está Deus nesse mundo com tantas incoerências, tantas falcatruas, tanta violência? Mas Deus nos dá essa liberdade, Ele faz muitas coisas pela gente, mas não faz tudo. E nos dá dons e capacidades, inclusive, da pesquisa da ciência, que estão a nosso dispor para o nosso desenvolvimento. Talvez, voltando à origem da sua pergunta e lembrando ao telespectador, a origem da sua pergunta, dessa minha fala, é se a igreja está aberta para temas da atualidade. Talvez o seu pensamento até não era nessa direção que eu caminhei. Então vou ali pedir para me corrigir o rumo. Mas eu aproveitei esse espaço para